Tu sabes quem somos de verdade. Por isso, ó Deus, precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Tenha misericórdia de nós neste momento e alimenta-nos com a Tua palavra. Que ela encontre lugar em nós e transforme o nosso viver. É a nossa oração, Senhor. Usa-me como instrumento em Tuas mãos. Não me permita diminuir a Tua palavra ou empobrecê-la. Me ajude a expor a palavra do Senhor com clareza, fidelidade e me ajude a viver o que irei dizer. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, continuando a exposição de Paulo, a segunda epístola aos Coríntios, nós verificamos que Paulo estava envolvido numa guerra, como ele mesmo chamou. Veja que o verso 4 revela isso através da linguagem usada pelo apóstolo Paulo. Porque as armas da nossa milícia, um tipo de batalha. Que batalha era essa? O conhecimento de Deus estava sendo atacado por falsos mestres no seio da igreja. O evangelho de Jesus, a autoridade apostólica, acusações infundadas, mentirosas, argumentos intencionalmente fabricados para enganar o povo de Deus e para tentar minar a autoridade do apóstolo Paulo. Isso fica claro no texto que a gente leu. E neste contexto em que Paulo foi acusado injustamente, ele se defendeu e disse uma série de verdades sobre como um contexto desse deveria ser vivenciado. De maneira que este texto é útil para nós também em nossas batalhas, diante das acusações, das mentiras, dos argumentos falaciosos, ou seja, raciocínios e argumentos que parecem verdadeiros, mas não são, acusações infundadas. Você já se deparou com uma situação assim? Já foi acusado indevidamente também? O texto mostra que os falsos mestres diziam que Paulo vivia de maneira carnal. Ele diz isso, como se vivêssemos segundo disposições de humano proceder. E aí Paulo vai rebater esta crítica dizendo: muito embora estejamos na carne, não militamos segundo a carne. A acusação de que ele era carnal, mundano, não procedia, e ele se defendeu. Imagino que nós já tenhamos passado por situações semelhantes, ou talvez venhamos enfrentar situações como estas, e as verdades aqui nos norteiam hoje quando elas aparecerem. Já aprendemos verdades importantes aqui, do tipo: nossas armas não são carnais, nós não lutamos nossas lutas como o mundo luta. Se o mundo fabrica provas, inventa evidências, se o mundo mente, se ele é violento, enfim, nós não lutamos assim, nós lutamos diferente. A verdade é a nossa arma, a palavra de Deus é a nossa arma, a oração é a nossa fortaleza e todas as demais virtudes da Escritura. Não combatemos ódio com ódio, combatemos com amor, maldade com maldade, não, combatemos com benignidade, enfim, os frutos do Espírito. Essa é a vontade de Deus para nós. Que Deus nos perdoe todas as vezes em que a gente não conseguiu fazer assim, porque às vezes a gente se equivoca e luta as lutas deste mundo com os padrões desse mundo. Vem mentira de lá e a gente responde com mentira, vem agressão de lá e a gente responde com agressão, vem ódio de lá e a gente responde com ódio. E se você já fez isso, já deve ter percebido que não se vence as lutas dessa maneira. Responder ódio com ódio só piora as coisas. Responder mentira com mentira só piora as coisas. A gente aprende a lutar, o nosso padrão de luta é o Senhor Jesus Cristo. Foi acusado, ao fazer o milagre, de o fazer com a ajuda de Beelzebu, o maioral dos demônios. Pense numa acusação terrivelmente improcedente,
Alguém afirmar que o Filho de Deus trabalhava com o diabo. E pense em outras situações que Jesus Cristo vivenciou e como ele se defendeu, como ele lutou suas batalhas. Possamos aprender assim. E a Bíblia diz que nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Veja que coisa maravilhosa. Há uma guerra sendo travada, mentiras, acusações, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, colocou à nossa disposição um arsenal. Ele nos muniu. E este arsenal de Deus à nossa disposição é incomparável, é poderosíssimo, é o que a Escritura está nos dizendo. Considerando o que disse há pouco, a ideia seria: lute sempre com a verdade, porque ela é muito poderosa. Lute sempre com amor, porque o amor é muito poderoso. Lute com a benignidade, porque ela é imbatível. A ideia é essa: as armas que Deus colocou à nossa disposição são poderosíssimas. É possível que em uma ou outra ocasião, talvez você se equivoque, achando que o mentiroso tem a vantagem, e que aquele que luta com a mentira parece ser imbatível, aquele que inventa provas para defender o seu direito, parece que é imbatível, mas não, pode parecer que é mais difícil lutar segundo a verdade, mas não é. Satanás tenta nos convencer disso. Uma vez eu ouvi um empresário afirmar que no Brasil era impossível ser empresário e andar corretamente, nos limites da lei, fazendo tudo o que a lei dizia. Ou seja, ele estava dizendo que enquanto empresário cristão, era impossível ser empresário e ser crente ao mesmo tempo. Ele teria que sonegar impostos, teria que mentir em alguma ocasião. E a ideia da Escritura é: então, essa hipótese para nós ela não existe. Não há para você esse espaço de decisão no qual você olha para uma situação e para outra como se tivesse o direito de escolher o mal, como se tivesse o direito de escolher sonegar. Não, a ideia é: sempre é possível viver de acordo com a justiça, em qualquer circunstância, ainda que tudo coopere para o contrário. O crente sempre vai usar essas armas que são poderosas em Deus, e armas poderosas em Deus, como nós vimos, para destruir fortalezas. A expressão fortaleza é bem interessante, tem a ver com todo o esquema satânico, mundano, construído aparentemente muito forte, resistente, imbatível, esquemas caracterizados pela mentira, pela violência, esquemas que subjugam as pessoas, que enganam as pessoas. E o texto está dizendo que as armas que são poderosas em Deus destroem fortalezas e libertam pessoas. A gente olha para o país, para o nosso país, e é possível identificarmos várias fortalezas e muita gente escravizada. Pregue o Evangelho. A gente deve pregar o Evangelho. O Evangelho destrói fortalezas. Viva a vida segundo a verdade, a lealdade, a benignidade. Isso destruirá fortalezas, libertará pessoas. Esses esquemas não resistirão às armas que são poderosas em Deus. Eles também anularão sofismas. Como eu disse na última vez em que expus este texto, um sofisma é um raciocínio ou um argumento falso, só que intencionalmente construído. Para que alguém seja capaz de criar um sofisma, é necessário que essa pessoa saiba argumentar. É preciso que essa pessoa domine as regras do raciocínio correto. Então, uma pessoa que detém o conhecimento da argumentação, da lógica, se propõe a construir um argumento, inserindo nele um defeito. É como se essa pessoa escolhesse muito bem o lugar onde ela vai colocar o defeito e escolhesse também muito bem o defeito, porque a ideia é escondê-lo, de maneira que, quando este argumento vem à tona, a pessoa não consiga perceber o erro no argumento, em virtude de ter sido ele muito bem construído. Por isso, o sofisma geralmente ele tem cheiro de verdade, roupa de verdade, parece verdade, até parece produzir resultados que são legais, que são bons, mas na verdade a mentira está lá. Esse tipo de sofisma existe em tudo enquanto é lugar. Sofisma na política a gente conhece bem.
sofisma na religião. As religiões também, algumas são repletas de sofismas, verdades, juízos, conteúdos teológicos, doutrinas são ensinadas, afirmadas, reverberadas, as pessoas creem, depositam a vida naquilo, educam seus filhos, mas na verdade é uma mentira. Veja bem, nós cremos que quem está no mundo sem Cristo está no mundo sem Deus. Todo aquele que está no mundo e não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, ainda que tenha uma religiosidade, essa religiosidade é vã, é falsa. Só por aí você já consegue perceber quantos sofismas existem nas religiões, quantas pessoas escravizadas. Aí o texto diz: as armas que são poderosas em Deus anulam sofismas, ou seja, expõem os erros do raciocínio, desmascaram as inverdades, libertam pessoas. E pela graça de Deus a gente tem visto isso acontecer. A palavra de Deus é anunciada, o evangelho genuíno é pregado, e ele dissipa as trevas, o engano, a ignorância, a mentira, e pessoas são libertas inclusive do cativeiro das religiões, e pela graça de Deus conseguem alcançar o conhecimento verdadeiro de Deus. Armas poderosas que destroem fortalezas, que anulam sofismas. E uma coisa interessante, essa eu não me lembro de ter afirmado aqui assim, ou exposto devidamente, quando Paulo fala de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu havia falado das fortalezas e dos sofismas, mas não dessa altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aqui, de certa forma, fortalezas estão incluídas, sofismas também estão incluídos, mas a ideia é a prepotência, a arrogância, a pretensa superioridade destes esquemas, como se fossem grandiosíssimos e se levantam contra o conhecimento de Deus. Quando a gente olha para essa altivez, a gente pensa em determinadas áreas do conhecimento que se apresentam como se fossem baliza da verdade. Me refiro, e é claro, não à área como um todo e a todos os que estão nela, mas a ciência, às vezes, é utilizada como se fosse a baliza da verdade. Aquilo que foi medido, testado, experimentado, no ambiente em que se repetiu aquilo, a teoria científica, isso aparece com um peso enorme. As pessoas recorrem à ciência como se ela fosse padrão da verdade, inclusive padrão para a moralidade. As pessoas recorrem à ciência para tentar dizer que Deus não existe, porque a ciência diz isso, a ciência diz aquilo outro, a filosofia diz isso, a filosofia diz aquilo outro. E você percebe várias áreas do conhecimento que se levantam contra o conhecimento de Deus, dizendo isso é falso, conhecimento de Deus é um mito, é uma perda de tempo você servir a Deus, você fazer a sua vontade. Tanta altivez, tanta arrogância, e o texto está dizendo que as armas que são poderosas em Deus lançam por terra essa altivez, essa arrogância de qualquer conhecimento que se levante contra o conhecimento de Deus, de maneira que no final do processo o conhecimento de Deus continua no lugar que é seu por direito, lugar de superioridade, é imbatível. Não há nada nem ninguém que possa se levantar contra o conhecimento de Deus, dizendo que ele não é verdadeiro, que ele não deve ser sustentado por mim ou por você. Então, armas poderosas em Deus. E Paulo diz que devemos, nesse contexto todo, usando estas armas, levarmos nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Falei disso na última vez que expus esse texto, dizendo que a mente humana foi contaminada pelo pecado dos nossos primeiros pais. Existe um padrão de Deus para o nosso pensamento, e existe uma relação entre o que nós pensamos e o que nós fazemos. Muitos erros nossos começam primeiro na nossa mente, ali são arquitetados, ali são alimentados, até que finalmente eles são exteriorizados. Então devemos cuidar da nossa mente, e a Escritura diz que a nossa mente precisa ser renovada e santificada. Um homem sem Deus é dominado por uma mente corrompida pelo pecado, mas quando ele renasce em Cristo Jesus, ele recebe uma nova mente, a mente de Cristo. Maravilha! A Bíblia, inclusive Paulo escrevendo aos Coríntios, disse exatamente isso.
nós temos a mente de Cristo. Este é o padrão para o nosso pensamento. Mas a mente humana, ela não apenas precisa renascer, ressurgindo da morte espiritual, ela precisa ser santificada cotidianamente. Tanto a regeneração quanto a santificação alcançam nossas vontades, nossas emoções e a nossa mente também. Devemos orar a Deus para que Deus santifique nossa mente, para que Ele purifique nossos pensamentos, para que Ele tire da nossa cabeça pensamentos inconvenientes, pensamentos imorais, pensamentos de morte, pensamentos maldosos. Precisamos da graça do Espírito Santo. Se em Romanos capítulo 12, Paulo fala da renovação da nossa mente, uma renovação de mente que nos transforma e transforma o mundo ao nosso redor, aqui ele fala de uma mente que precisa ser feita cativa, escravizada. E neste contexto de escravidão aqui, significa alguém que ofereceu resistência, mas foi vencido por uma força maior, subjugado e feito escravo. Significa que Deus vem a nós, Ele é a força maior, Ele subjuga nossa mente, nossos pensamentos e torna nossa mente cativa. Cativa a quê? A obediência de Cristo. Veja bem, não é tornar a mente cativa a Cristo, isso está presente no texto, mas é tornar a mente cativa à obediência de Cristo. Significa que nossos pensamentos devem ser direcionados para a obediência de Cristo, para a submissão de Cristo. Nossos pensamentos devem concorrer para este ponto, de maneira que após o nosso processo de reflexão, o resultado seja: devo obedecer como Cristo obedeceu. Veja, está implícito a ideia de eu devo obedecer a Cristo, mas é porque existe um parâmetro aqui, uma baliza. A nossa mente, diante dos processos de reflexão, deve ser sempre direcionada para este ponto. Qual é? A mansidão de Cristo, a benignidade de Cristo, a obediência de Cristo. Se você está pensando e o seu pensamento te leva para longe disso, se você pensa e o resultado é maldade, violência, mentira, seu pensamento precisa ser cativo, porque seu pensamento deve ser alimentado o tempo todo com o modelo do Senhor Jesus Cristo. Se diante de uma ofensa, seu pensamento maquina a retribuição à mesma altura, a mansidão de Cristo deve condicionar o seu pensamento e o meu pensamento. Então veja bem, nosso pensamento, nossas emoções, nossa vontade precisam de uma renovação, de uma santificação de Deus. E uma coisa interessante neste texto é, Paulo continua falando sobre as ofensas. Se você observar aí no texto que lemos, por favor, volte os seus olhos para o verso 10, quando Paulo diz assim: as cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Veja bem, o cenário de batalha espiritual continua presente, continua. Falsos mestres, falsas acusações. Paulo está nos dando uma lição. Temos armas espirituais para lutar, e estas armas espirituais destroem fortalezas, anulam sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e estas armas espirituais também nos permitem levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Mas ainda falando sobre estas armas espirituais, Paulo nos dá uma lição aqui, diante deste contexto em que ele sofria acusações infundadas. Eu queria que você prestasse atenção no verso de número 18, porque a partir dele a gente vai mostrar o que é que Paulo está ensinando neste ponto especificamente. Ele diz assim: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Prestou atenção? Não é aprovado aquele a quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor exalta ou o Senhor louva.
Por que Paulo estava dizendo isso? Para quem especificamente ele estava direcionando estas palavras? Quem é que estava se louvando nesse contexto? Quem é que estava se louvando? Você volta então para o verso de número 12. Verso de número 12. Veja o que Paulo diz. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo, nesse contexto de acusações infundadas, em que ele é valorado, ele é avaliado. Enquanto preparava esta mensagem, fiquei pensando nisso. Nós medimos as pessoas às vezes, e somos medidos por elas também. Avaliamos as pessoas, e somos avaliados por elas. Nesta igreja, falsos mestres estavam avaliando o apóstolo Paulo. E o resultado da avaliação é, nas cartas que ele escreve, ele é bem corajoso, mas a presença dele é fraca e a palavra dele é desprezível. O que Paulo vai dizer é que esta avaliação era produto de um parâmetro utilizado. Quem avalia usa sempre uma baliza, um parâmetro, tem uma verdade, e a partir desta verdade, destes conceitos que possui, faz avaliação. Paulo se opôs ao que estavam dizendo. Veja bem, no contexto em que as pessoas dizem, nas cartas ele é corajoso e a presença é fraca, ele diz assim, não, a palavra é a mesma. Eu sou o mesmo nas cartas e quando estou presente. Ou seja, o mesmo fato, duas avaliações. A avaliação de Paulo, eu sou a mesma pessoa quando escrevo e quando falo presencialmente. Mas para os falsos mestres, não. Paulo é corajoso nas cartas, mas a presença é humilde e a palavra é fraca. Então Paulo se volta para os falsos mestres e diz o que é que eles estavam fazendo. Paulo diz assim, vocês criam parâmetros seus, e depois de criar parâmetros seus, vocês se medem à luz de seus próprios parâmetros. Então qual é a ideia? Eu crio um conceito do que significa ser uma pessoa boa, eu crio um conceito do que significa ser, ou do que significa escrever uma carta, do que significa ter uma presença forte, eu criei para mim. O padrão de Deus está de lado, eu criei o meu. E depois de criar o meu parâmetro, eu me vejo à luz do meu parâmetro e digo assim, até que eu sou de Cristo. Eu sou bom, eu sou de Cristo. Considerando qual parâmetro? O meu. E aí eu queria que você voltasse no texto um pouco. Quando Paulo diz assim, olha, se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez, consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos. O que Paulo está querendo dizer? Os falsos mestres criam seus próprios parâmetros, depois se avaliam a partir de seus parâmetros e dizem, somos de Cristo. Então eu tenho um parâmetro criado, e este parâmetro usado para a avaliação do próprio indivíduo. À luz do meu parâmetro, eu sou de Cristo. Só que o parâmetro que eu crio não serve apenas para me avaliar, serve também para avaliar o outro. Então, à luz do parâmetro que eu criei, eu olho para mim e digo, eu sou de Cristo. Mas eu olho para o outro e digo, ele não é de Cristo, à luz do meu parâmetro. Por isso Paulo diz assim, quem está dizendo que eu não sou de Cristo, pense outra vez. Avalie de novo, faça a avaliação de novo. Mas faça a avaliação de maneira correta, não à luz do seu parâmetro, à luz do parâmetro de Deus. E aí Paulo já deixa claro aqui,
se essa pessoa pensar de novo, ela vai verificar que nós também somos de Cristo, não eles apenas são de Cristo, nós também somos. Então, o verso que a gente acabou de ler, ou na verdade o verso 12, apresenta aí uma explicação do próprio apóstolo Paulo para as falsas acusações. Eles criam parâmetros, se medem à luz destes parâmetros e se comparam consigo mesmos à luz deste parâmetro. E o resultado é, eles se louvam. Eles se louvam. Veja que coisa curiosa. O meu parâmetro de bondade é este. Eu me olho à luz dele e digo, eu consegui alcançar o meu padrão. Eu sou bom para o meu padrão. E se eu sou bom à luz do meu padrão, eu sou bom demais. Eu sou bom demais. E quem não se encaixa no meu padrão, não é bom, não é de Cristo e deve ser atacado. Então, parâmetros individuais, uma avaliação feita a partir destes parâmetros. Paulo usa uma expressão para isso. Veja aí o verso 12. Revelam insensatez. Criar para você um parâmetro e se avaliar e achar que está certo, que é assim mesmo, e se encontrar dentro daquele parâmetro e achar que você é bom, usar o seu parâmetro para medir os outros e achar que o resultado é certo, é positivo. De acordo com o seu parâmetro, você é bom e o outro não presta. De acordo com o seu parâmetro, se você é bom, você se louva. E se o outro não presta, você o acusa. Mas o parâmetro é seu. É a sua visão da realidade. Por isso Paulo chama a nossa atenção para aquilo que deve ser o nosso alvo. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Primeiro, chamar a atenção aqui para um padrão que deve ser sempre buscado. O padrão de Deus, a vontade de Deus. É o parâmetro de Deus, a baliza para mim e para você. Nós somos medidos e avaliados à luz do padrão de Deus. É o que Deus diz e não o que eu acho ou o que eu penso. Veja bem, nós julgamos os frutos. A Bíblia diz que nós conhecemos as árvores pelos frutos, nós avaliamos comportamentos. Devemos evitar o juízo temerário, que é o juízo sem as informações, nos posicionarmos sobre comportamentos sem as informações, ou aquele juízo destrutivo, nos posicionamos, mas sem o menor interesse de acudir quem falhou. Mas nós fazemos estas avaliações sobre a nossa própria vida, onde estamos acertando, onde estamos errando, seja no trabalho, na igreja, na família, como filhos, mães, pais, o pastor, o conselho da igreja, o país. Avaliações são frequentes. De vez em quando a gente está assistindo o noticiário e aparece lá uma pesquisa de satisfação em relação ao governo. Quem é que está satisfeito com o governo? Aí aparece lá um percentual. O governo está sendo avaliado. E as pessoas se posicionam. E cada qual tem lá o seu padrão para avaliar e chegar àquela conclusão, se é favorável ou não ao governo. Então as avaliações acontecem na vida. Nós avaliamos e sofremos avaliações. O problema é que às vezes há ruídos, problemas nestas avaliações, porque cada qual usa o seu próprio parâmetro, a sua própria baliza, aquilo que acha que é certo, adequado, o que deve ou não ter no país, na minha casa, na igreja. E aí a gente se avalia à luz destes parâmetros que a gente cria e chega a conclusões a nosso respeito. E às vezes a gente acha que está tudo certo, mas não está. Às vezes a gente acha que está tudo certo, mas não está. Mas, no meio disso tudo, a ideia é: há um padrão de verdade absoluta, inquestionável, que é a vontade de Deus.
O que significa ser um bom filho está na palavra de Deus. O que significa ser um bom marido está na palavra. Uma boa esposa está na palavra. O que uma igreja deve ou não deve ter está na palavra. O que você deve esperar de um governante está na palavra. O padrão de Deus está aqui. Então, se eu estou me avaliando, veja bem, vamos pensar aqui nestas questões. Primeiro, eu me avaliando. Eu me avaliando como pai, como filho, como pastor, como cidadão. Eu não devo me avaliar à luz dos meus próprios parâmetros, devo me avaliar à luz dos parâmetros de Deus. Essa é a avaliação. Devo procurar saber qual é a verdade de Deus e aí examinar a minha vida para ver como eu estou. Pergunta, a gente sempre faz isso? Ou a gente também faz como os falsos mestres? Eu creio que às vezes a gente faz exatamente como eles. A gente coloca na nossa cabeça uma coisa que a gente acha que é certa, se avalia à luz daquilo e acha que está certo. Só que às vezes tem muita gente dizendo que a gente está errado, mas a gente insiste nisso, dizendo que a gente está certo. E a gente não ouve ninguém. Você é assim também? Isso já aconteceu com você? Você tinha lá o seu jeito de ver a vida, estava avaliando sua vida à luz daquele jeito, e você sempre chegava à conclusão, como eu sou bom, rapaz, eu sou bom demais à luz do meu parâmetro, à luz dos meus critérios, eu estou joia. E Deus está dizendo que você está errado, falando que nada, Deus, eu estou certo, olha aqui, ó. Eu criei aqui um parâmetro e eu estou cumprindo exatamente. Falei, então, a sua família inteira está dizendo que você está errado. Não, mas eu estou certo, olha o meu parâmetro aqui, olha, certinho, cumprindo tudo o que eu escrevi. É um risco para nós. Veja, devemos nos avaliar. Você tem se avaliado? Tem se avaliado? Nós precisamos nos avaliar, em todos os níveis. E devemos tomar o cuidado de, ao fazermos esta avaliação, usarmos os critérios corretos. Use a palavra de Deus como parâmetro para se avaliar. Não use o seu próprio. E nós também avaliamos os outros. E essa avaliação acontece dentro de casa, acontece no trabalho, na cidade, na igreja. Os pais avaliam os filhos, marido avalia mulher, mulher avalia marido, no sentido de está adequado, fez, não fez, está legal, está bom, não está, era o que esperava, era o que não esperava. E aí o marido vai avaliar a mulher, ele está avaliando à luz do seu parâmetro? É o que ele sonhou como mulher? É o ideal dele de mulher? E aí ele avalia a companheira à luz do ideal dele, de mulher. E ela nunca se encaixa. Ou a mulher avalia o marido também à luz de um parâmetro. Qual parâmetro? É o dela? E talvez o marido nunca se encaixe naquele parâmetro. Ela fez o desenho do marido ideal e ele não se encaixa. Os filhos avaliam seus pais. Tem também na cabeça o ideal de pai e de mãe. E fazem a avaliação, chegando à conclusão se os pais são bons pais ou não. Nessa avaliação, que critério os filhos usam? Os próprios ou os de Deus? Nós também avaliamos nossos filhos. Eu tenho pensado nisso, né? A gente avalia muito os nossos filhos. A gente espera que os nossos filhos, quem tem filho aqui mais ou menos da idade dos meus aí, uma coisa que seria, não sei, depois a gente conversa, mas seria bom se eles atendessem da primeira vez? Se não precisasse falar duas? Tipo, não faz. Aí você falou, não faz, ouviu, parou e não fez. Seria um sossego, não seria? Meu Deus. Quem tem 2 filhos aí, e aí eu tenho 2, e os 2 brigam. Não sei se na sua casa, você que já passou por essa fase, os meninos brigavam. Seria legal você falar assim, para de brigar, e aí parasse, e não brigasse nunca mais. Não ia ser de Deus demais, isso, rapaz, eu falei uma vez, eu não tive que ameaçar ninguém, de tirar alguma coisa, de colocar no cantinho, nada, e ouviram. A pergunta é, quando a gente espera isso dos filhos? Deus disse que a gente tem que esperar isso deles? Ou a gente é que colocou na cabeça que eles têm que ser isso, ou aquilo outro? Então, nesse aspecto aqui, uma coisa que me chama a atenção, nesse contexto todo de falsas acusações, falsos mestres, uma batalha e tal,
é que de repente Paulo se propõe a falar sobre as críticas que ele recebia. E nessa proposição aqui ele também ensina algumas coisas. E ele começa a dizer: então, o problema de vocês que estão me acusando é que vocês estão usando a baliza errada, o parâmetro errado. Vocês não estão me comparando com o parâmetro de Deus. Vocês estão me comparando com o parâmetro que vocês criaram para vocês. Vocês pensaram algumas coisas, acham que elas são boas, e aí se medem à luz disso. O resultado é: vocês acham que são bons e se louvam, e olham para mim e me acusam. Isso está errado. Aí Paulo conclui então, porque a ideia é que a gente precisa ser avaliado à luz do parâmetro de Deus. À luz do parâmetro de Deus. Esse era o problema dos falsos mestres. Isso é uma lição para mim e para nós. O que a Escritura de alguma maneira está nos orientando a fazer é olhar para a gente com o olhar de Deus e olhar para o outro com o olhar de Deus. Que grande desafio está posto diante de nós, irmãos. Nós ainda pecadores e carnais, que insistimos em olhar para a gente mesmo com o olhar carnal. E lamentavelmente, às vezes sendo muito complacentes com os nossos erros. Nós olhamos para nós e aceitamos com facilidade nossos erros. E olhamos para os outros, e para o outro o rigor é maior. O rigor é maior. Então nessa noite eu queria que você pensasse nessas coisas e pedisse a Deus, para que Deus trabalhasse em você e em mim. Senhor Deus, eu sei que eu tenho que me avaliar, e eu avalio o mundo e avalio as pessoas, mas me permita fazer isso sempre à luz da sua palavra, e fazer isso sempre com o seu olhar. Às vezes eu olho para o outro igual olhavam para Paulo e digo: não é de Cristo. Eu posso ter equivocado dessa conclusão minha. O outro é de Cristo, eu estou pensando errado. Eu olho e digo que essa pessoa é incoerente, que era o caso de Paulo, que não vive o que prega. Eu posso ter equivocado na minha avaliação. Tira de mim esse impulso precipitado para o juízo temerário. Não tenho as informações e já fecho as questões, já defino quem as pessoas são. É um grande desafio para nós. Uma vez alguém disse que, não sei quem foi que disse isso aí, mas é verídico isso, que a pessoa mais sábia do mundo era o alfaiate. Por que a pessoa mais sábia do mundo é o alfaiate? E alguém concluiu o seguinte: porque geralmente as pessoas te medem uma única vez na vida e te avaliam a vida inteira através daquela única avaliação que fizeram. E o alfaiate, toda vez que eu vou lá, ele me mede de novo. Se você já foi até um alfaiate para comprar roupa, para pedir para fazer uma roupa, você sabe que tira a medida, porque você pode ter emagrecido ou pode ter engordado, né? Então, se você for lá tirar medidas hoje e voltar ano que vem para fazer a roupa, ele não vai fazer a roupa à luz das medidas desse ano. Ele vai medir de novo. E eu tenho percebido que esse é um problema nosso. A gente mede as pessoas uma única vez, e às vezes na medida que a gente faz, a pessoa é reprovada. Passam-se 10 anos, a gente continua tratando a pessoa à luz daquela única avaliação que a gente fez na vida. Então veja bem, Paulo convida os falsos mestres a pensarem de novo. Eu não sou de Cristo. Paulo diz assim: pensem de novo, refaçam. Vocês vão concluir que vocês estão errados. Então pense de novo, reflita novamente, olhe novamente, tire medidas novamente, reavalie seus parâmetros, veja se eles conferem com o de Deus. E uma coisa, não só a avaliação é importante. Paulo fala aqui que não é aprovado. A avaliação é o exame, né? Passar pelo crivo, pela peneira. Mas essa palavra também é uma palavra forte nos nossos dias. Eu quero ser aprovado como marido. Os maridos que estão aqui também querem ser aprovados, passar na prova, passar no exame.
As mulheres também querem ser aprovadas como esposas, os filhos também. Quando a gente ouve a palavra reprovação, não é um negócio ruim. Você foi reprovado. Reprovado como? Como mulher, reprovado como homem, reprovado como filho, reprovado como crente. E nesse caso é uma pessoa que estava se louvando. Aqui é terrível, irmão. A ideia é, sabe quem já está cantando vitória? Ou tem a postura de vencedor, mas na verdade não é vencedor coisa nenhuma. É vencedor porque está se olhando à luz do seu parâmetro, então acha que venceu. Mas quando percebe que o parâmetro era errado, aí pensa assim, meu Deus, eu achei que eu era bom, achei que tinha vencido, mas na verdade eu estou sendo reprovado, porque o parâmetro é outro, o parâmetro é de Deus. Então ser reprovado como crente, aqui no caso, ser reprovado como apóstolo, ser reprovado como pastor, você foi pesado, medido, achado em falta, você não prestou, não foi bom bastante. Não é uma coisa que a gente queira para a gente. Nós queremos a aprovação. O ponto é, de quem queremos? Queremos ser aprovados por quem? Queremos ser louvados por quem? A gente quer ficar se louvando, se exaltando? A gente quer que o outro faça isso? A gente precisa disso? De uma massagenzinha no nosso ego? Um tapinha nas costas? Você fez bem, você venceu. De quem a gente quer a aprovação? De quem a gente quer o louvor? E o texto diz, não é aprovado quem a si mesmo se louva. Sério, eu queria que Deus fizesse isso aqui ficar ecoando dentro de mim, dentro de você, a vida toda. Hoje, essa semana. Olha, não é aprovado quem se louva. Então, se hoje ou durante essa semana você se vir exaltando a si mesmo, se lembra que isso é evidência de derrota. Quem está se exaltando está demonstrando derrota. Ainda mais se isso é muito importante, ficar falando bem de si o tempo todo. Ou o outro, essa necessidade de ouvir alguém dizendo que você é bom, você é bom. Isso, de acordo com a Escritura, é sinônimo de derrota. O alvo é a vontade de Deus, é agradar a Deus, não para que Ele nos dê mais, mas porque Ele já nos deu tudo. É entender que nós renascemos para isso, para viver para Ele, que essa é a razão da nossa vida. E aí eu vou dizer uma coisa aqui para os filhos, pais, mães, para as famílias, uma verdade de Deus para nós que simplifica, ou que ajuda bem nas nossas lutas. Se nosso alvo for sempre agradar a Deus, e estivermos bem nessa corrida, as outras coisas se ajeitarão na nossa casa. As outras relações serão beneficiadas. Tem gente querendo reajustar suas relações, sem reajustar as relações a partir da relação com Deus. Primeiro com Deus. Pensar na vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. E aí as outras coisas irão se ajustar na nossa casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, é aprovado aquele a quem o Senhor louva. Se Deus disser que você está fazendo certo, isso significa que você está mesmo. Se Deus te aprova, você está aprovado. Caso contrário, você não está. Então não se engane. E vamos sempre nos reavaliar, sempre nos medir e medir os outros à luz do parâmetro de Deus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, reflita, ore, coloque diante de Deus sua vida e sua família.